O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino do céu é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Que estas palavras sirvam para o perdão de todos os nossos pecados. Amém. Podemos ficar sentados. Nós estamos na liturgia de domingo lendo o Evangelho de Mateus e estamos lendo, terminando hoje, um pedaço, um trecho do capítulo 18 de Mateus. Semana passada nós lemos a primeira parte, hoje a segunda parte, que não podem na realidade ser separadas. A semana passada, em se tratar de vivência na comunidade, nós estamos dentro do ambiente aqui, capítulo 18, como deve ser o comportamento das pessoas dentro da própria comunidade nova de Jesus.
da família de Jesus. Nós temos cada um a família onde nascemos, mas depois, pela nossa fé e pelo nosso batismo, nós somos introduzidos a uma nova família de Jesus, onde aprendemos uns dos outros, crescemos na comunidade e aprendemos a conviver harmoniosamente, com amor uns com os outros. É aquilo que o evangelista Marcos define como o reino de Deus. Então, aí podemos viver em paz uns com os outros. Isso, naturalmente, se nós seguimos também aquilo que cantamos na aclamação ao Evangelho hoje: eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. E a leitura nossa da semana passada, dessa semana da semana passada foi como vamos ajudar as pessoas que se desviam, aqui diz, caem no pecado, as pessoas que se desviam, como ajudar elas a se reconstruir, a se refazer. E na leitura da semana passada, Jesus sugere aquele processo: conversa você primeiro, bate um papo com a pessoa que você está vendo que está se desviando. Se ele não te ouvir, se te ouvir, você ganhou o irmão, mas se não te ouvir, então chama mais 2 pessoas, porque essa pessoa é um tesouro. Cada pessoa é um tesouro na comunidade e não pode ter desperdício nenhum, não pode jogar fora. Nós temos que ajudar sempre a pessoa a se reconstruir, a se recuperar, porque é importante, cada ser humano é importante. Então chama 2 ou 3 pessoas e conversam com essa pessoa. Quem sabe ele escuta, e aí ele se converte e deixa de praticar a sua maldade, que está prejudicando com certeza ele, mas está também prejudicando toda a comunidade. Isso é igualzinho a uma dor. Se você tem uma dor em algum lugar no corpo, o corpo todo sente a dor. E se tem alguém na comunidade que está desviado, fazendo coisas erradas, dando mau testemunho, é toda a comunidade que fica prejudicada. Por isso a importância da gente ser solidário, ajudar uns aos outros, não para fofocar não para ser juiz de ninguém, mas para ajudar a crescer, para ajudar a perceber que muitas vezes nós fazemos algumas coisas que têm reflexo na comunidade negativo. Isso prejudica muito. Então chama 2 ou 3 pessoas. Se ouvir, então você ganhou o seu irmão. Mas se não ouvir, então precisa tomar certas providências com a igreja, aqui se referindo mais com autoridades. Não pode ser, por causa de uma pessoa, o nome de toda a comunidade fica prejudicado. Essa pessoa precisa de um tratamento especial. Então chama os responsáveis da igreja, e se nem os responsáveis da igreja ele quer ouvir, aí disse aqui, não é expulsar, não é excomungar, como tem sido a atitude de muita gente, não é fechar a porta, não é jogar fora, é um tesouro. A pessoa, qualquer pessoa é um tesouro. Antes dessa nossa leitura que eu estou explicando, tem outro texto pequeno que nos ajuda a entender isso. Quando Jesus disse, se um pastor tem 100 ovelhas e uma das ovelhas se desgarra, se perde, cai fora, o que o pastor faz? Deixa os 99 e vai atrás daquela que se desgarrou, porque cada ovelha é importante, tem o seu grande valor. Então vai atrás até recuperá-la. Assim a nossa leitura quer dizer assim, essa pessoa que está se desviando, ela precisa de ajuda, mais ajuda ainda. Por isso, considera essa pessoa como um cobrador de imposto, que é chamado publicano, ou então, como diz aqui na leitura, como cobrador de imposto, ou então como um pagão.
para o tratamento para essa pessoa poder ser mais refinado, porque precisa mais atenção. Portanto, o projeto de Jesus, não é para perder ninguém. Aliás, isso ele mostra em todo o Evangelho. Eu vim exatamente para o perdão, para dar o perdão. Eu vim para recuperar. Eu não quero que nenhuma das minhas ovelhas se percam. Isso é uma constante no Evangelho. Portanto, a atitude não é chutar, não é jogar fora, não é excomungar, mas é tentar compreender e ver que caminhos pode fazer para ajudar essa pessoa a se recuperar. Isso como faz a mãe em casa, como faz o pai. Quando o filho erra, ela vai tentar, conversa, depois chama a madrinha, o padrinho, depois vê os amigos, para tentar de qualquer jeito ajudar esse jovem a perceber o desvio que está fazendo e ele se refazer. E se cair numa situação pior, a mãe nunca abandona, vai atrás, nunca para bater e expulsar, mas sempre para tentar ver se um dia ele chega a cair a ficha e perceber que realmente eu preciso mudar de vida. Mas ajuda sempre tem. Aí entra a nossa leitura de hoje, onde Pedro então se aproxima de Jesus, porque se trata de perdão. Quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes? E Jesus responde infinitamente, não 7 vezes, mas sempre tem que perdoar. Sempre, 70 vezes sempre, 70 vezes 7. E aí Jesus conta uma parábola bombástica. Até a primeira parte, todo mundo encontra muito exagerado, porque ele coloca um senhor aqui, que tinha seus empregados, porque o reino do céu é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram-lhe um que devia uma fortuna grande, incalculável, que com certeza não tinha condição de devolver esse dinheiro. Aí mandou colocar então na prisão, e ele se ajoelhou diante do rei e disse para ele: dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão, o rei, teve compaixão. Compaixão é a característica bem de Deus, a compaixão. Deus que tem compaixão de nós. E ao ter compaixão, ele estende a mão para ajudar, para tirar da lama. E aqui, o que ele disse? Ele perdoou toda a sua dívida. Isso é a grandeza de Deus que Jesus está mostrando nessa parábola, que da parte de Deus, ele perdoa tudo. Mas tem uma condição que vai aparecer logo em seguida. Tem uma condição. Ele quer perdoar tudo, assim como Jesus Cristo na cruz. Os que estavam o insultando, o crucificando, ele disse no Evangelho de Lucas: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Da parte de Deus, da parte de Jesus, ele quer perdoar sempre. Seja que for o número de erros e desvios, seja que for a quantidade, seja que for o tamanho. Para Deus não interessa, para Deus interessa uma coisa só: que a gente percebe o erro que está e se arrepende. Mas da parte dele sempre está de braços abertos para nos receber, nunca de portas fechadas. Portanto, o perdão, Deus sempre quer dar. Aí tem que ver se nós aceitamos esse perdão. E aí entra a segunda parte da nossa parábola, onde Jesus então ele conta: esse mesmo empregado que foi perdoado uma dívida imensa, ele sai de lá e encontra o colega dele, que lhe devia apenas uma dívida pequena. Ele diz 100 denários, que é coisa de nada na realidade, em comparação com a dívida que ele tinha com o rei. O que esse perdoado fez? Ele diz assim: paga o que me deves. Ele o agarrou,
o colega dele e começou a sufocá-lo, dizendo: paga o que me deves. O companheiro, caindo aos pés, suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei. É a mesma palavra que ele pediu ao rei. E o rei perdoou, compreendeu, perdoou uma dívida imensa. Agora, o colega dele pedindo para ser perdoado não, para dar um tempo que ele pagaria tudo, o que ele responde? Mas o empregado não quis saber disso, saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. O que aconteceu? O amor grande mostrado pelo rei para com seu empregado, esse empregado não soube tratar o seu colega do mesmo jeito que Deus nos trata. O empregado recebeu o perdão de toda a dívida grande, mas esse empregado não soube ser como o pai. O Evangelho de Mateus, também de Lucas, ele diz lá no primeiro discurso de Jesus, 5, 6 e 7 de Mateus, ele disse: sejam como o Pai, perfeitos como o Pai. E Lucas, ele diz: sejam misericordiosos como o Pai. E esse empregado aqui, o pai mostrou misericórdia, o pai perdoou tudo, o patrão perdoou tudo, mas ele não soube perdoar o seu colega, mandou na prisão. Aí, lógico, qualquer pessoa fica revoltada, mas como é que é possível? Você foi perdoado tanto, não é capaz de perdoar um pouco para seu colega? Não foi capaz. E jogou no xadrez, diz aqui. Mas o empregado não quis saber disso, saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse a sua dívida. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. É lógico que fica triste. Qualquer colega fica triste. Você foi contemplado por Deus. Deus teve compaixão de você, te perdoou tudo, está livre. E você não soube repetir isso com o seu colega que lhe devia tão pouco. Então o patrão mandou chamá-lo. Ele disse: empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicastes. Não devias tu também ter compaixão com teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? É essa parte que é a parte mais difícil. Nós queremos que Deus nos ajude, nós queremos que Deus nos perdoe, mas nós não ajudamos os outros e não perdoamos os outros. Qual é a conclusão? Tem perdão? Não tem perdão. Nem de Deus. Porque o perdão de Deus, ele depende do perdão que nos damos uns aos outros. Deus não pode nos perdoar se nós guardamos no nosso coração e continuamos com essa atitude de não ter pena e compaixão com os outros. Assim, se nós não temos pena e compaixão com os outros, vai ser muito difícil Deus ter pena de mim e compaixão. Esse é o assunto principal, que parece muito difícil, mas ele é repetido no Evangelho todo. Então, para terminar aqui, o patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. E a conclusão: é assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Isso parece ser difícil, mas nós rezamos isso todo dia, no Pai Nosso. No Pai Nosso, veja bem, no Pai Nosso, quando nós falamos do perdão, nós falamos essas palavras. Falamos essas palavras. Dai-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas dívidas como nós
perdoamos aos nossos devedores. Nós pedimos a Deus perdão se nós perdoamos os nossos devedores. Se nós não perdoamos os nossos devedores, Deus não pode nos dar o perdão, porque nós continuamos no nosso pecado. Porque guardar coisa no coração, ódio, vingança, e aqui entra a nossa primeira leitura, guardar ódio, vingança, guardar no coração, como diz aqui, rancor e raiva dentro do coração, e depois eu peço Deus me perdoar, eu com rancor e raiva do meu irmão, não tem sentido. Essa frase aqui, ela aparece também após o Pai Nosso, quando ele fala: perdoa-nos os nossos pecados, como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Nós mesmos falamos: eu perdoo os meus irmãos que me ofenderam, e assim Deus então me dá o seu perdão. Isso nós rezamos sempre. Talvez não tenhamos tido consciência que quando nós pedimos a Deus, nós nos condicionamos a dizer: eu quero o seu perdão, porque eu também estou perdoando o meu irmão. E aí Jesus termina, depois do Pai Nosso, tem 2 versículos, que aqui na nossa história ele amplia e explica melhor. De fato, se vocês perdoarem aos homens os males que eles fizeram, o Pai Celeste de vocês também perdoará vocês. Se nós perdoamos, Deus nos dá o perdão. Agora, se nós não perdoamos, Deus não pode nos dar o perdão, porque nós mantemos o nosso coração com ódio, com vingança. Nós nos mantemos no pecado. Nós não, na realidade, não nos arrependemos dos erros que nós fizemos. E é por isso, na conclusão aqui, depois do Pai Nosso, ele vai continuar dizendo: mas, se vocês não perdoarem aos homens, o Pai de vocês também não perdoará os males que vocês tiverem feito. Portanto, Deus sempre quer nos perdoar, mas o perdão não depende de Deus. Assim como a mãe sempre quer o bem ao filho, sempre perdoa o filho, mas não depende dela, depende da criança, do jovem, de se arrepender. Você veja um exemplo simples, que nós falamos na celebração da penitência sempre. Você preparou uma comida para a criança e pegou a criança no colo e vai dando comida com colherzinho. E a criança abre a boca e recebe, e come. Chega um certo momento, ela trava os dentes, não quer. Abre a boca, a criança não quer. A mãe quer ajudar, a criança não quer. Fechou a boca. É isso que está acontecendo aqui. Pedimos a Deus, mas nós não temos coração aberto para perdoar os nossos irmãos. Mas é interessante que na nossa primeira parte da leitura ele mostra a grandeza de Deus. São Paulo, ele fala na nossa segunda leitura, uma última frase: Cristo morreu e ressuscitou por nós, para nos salvar, para nos redimir, para nos tirar do pecado. Mas isso depende da nossa atitude, do nosso arrependimento. Se a gente se arrepender, se a gente reconhecer as falhas, nós perdoamos os outros e Deus nos perdoa. O fato da gente não querer perdoar o outro, isso é um fato que na realidade mostra que eu não estou arrependido, porque eu continuo guardando no meu coração essas coisas erradas. E aí eu vou ler a nossa primeira leitura, que tem algumas coisas aqui muito profundas. O rancor e a raiva são coisas detestáveis. Rancor e raiva. Ele diz aqui: até o pecador procura dominá-las, esses sentimentos negativos, que isso prejudica mesmo a pessoa. Aliás, qualquer sentimento negativo que nós guardamos no coração, qualquer coisa errada, quem sai prejudicado somos nós mesmos, não o outro. Se eu guardo ódio contra a pessoa, eu que sofro.
O outro não. O outro até fica alegre quando ele vê eu guardando o rancor dele e o ódio e vê me sofrendo. Então, a gente precisa se libertar disso. Quem se vingar encontrará a vingança do Senhor. Se eu não perdoo, Deus não me perdoa. Que pedirá severas contas aos seus pecadores. Portanto, perdoa a injustiça cometida por teu próximo. Assim, quando orares, teus pecados serão perdoados. Olha, já vem daqui. Perdoa a injustiça cometida por teu próximo. Assim, quando pedir perdão a Deus, Ele te dá o perdão. Mas se não perdoar o seu irmão, você pode pedir perdão a Deus quanto for, que o perdão para você não vem, porque você se mantém no pecado, se mantém com ódio, com vingança. Se alguém guarda raiva contra o outro, como poderá pedir a Deus a cura? Não tem sentido, porque ele está guardando aquilo que está lhe prejudicando. Se não tem compaixão do seu semelhante, como poderá pedir perdão aos seus pecados? Se ele, que é um mortal, guarda rancor, quem é que vai alcançar perdão para os seus pecados? Lembre-te do teu fim e deixa de odiar. Pensa na destruição e na morte e persevera nos mandamentos, quer dizer, obedece. Tira esse ódio no seu coração. Pede força a Deus, a graça para conseguir vencer, porque na medida que nós damos o perdão, também somos perdoados. Pensa nos mandamentos e não guardes rancor ao teu próximo. Pensa na aliança e não leves em conta a falta alheia. E isso é muito importante a gente praticar e viver, é muito difícil. Quando nós somos machucados, olha, abre-se uma ferida, assim como no nosso corpo. Quando nós machucamos o nosso corpo, abre-se uma ferida, e essa ferida, se não for tratada, ela pode crescer e pode se desenvolver em câncer e pode nos matar. Assim, as feridas do coração acontecem quando nós guardamos no coração ódio, vingança, rancor, raiva, esses outros sentimentos negativos. É uma ferida que se abriu, que eu preciso saber lidar e tratar, e eu preciso muitas vezes buscar ajuda, e temos muita ajuda, temos muita gente que pode ajudar, porque às vezes sozinho não tem força e não consegue. Às vezes precisamos pedir, como alguns pedem, rezem por mim. A gente não sabe por que está pedindo oração, porque tem coisas que sozinho percebe que não consegue superar, e pede a solidariedade da oração dos outros. Quem guarda sentimentos negativos é a própria pessoa que se afunda. E nós precisamos saber lidar com isso para tentar vencer, superar. Quando nós guardamos ódio, parece que aquela pessoa que nós odiamos, parece que está nos mantendo preso a ela, e ela manda, domina a gente. E aonde a gente for, pode viajar, que logo vem o pensamento e você volta a sentir aquele ódio, volta a pressão subir, volta tudo. Por isso que precisamos nos tratar, precisamos pedir perdão, após termos perdoar os nossos irmãos. Por isso, hoje, de maneira especial, nós deixamos o ato penitencial para esse momento, para a gente poder examinar um pouco a vida de cada um de nós e aceitar esse convite. Deus sempre nos perdoa, sempre. Mas nós precisamos aprender a perdoar uns aos outros. Sempre a gente tem rixas, tem brigas, e que precisamos tratar. Eu convidaria a todos nós para podermos, quem puder, ficar ajoelhado para fazer o nosso ato penitencial, pensar um pouquinho, um momento de silêncio, para descobrir quem são as pessoas que me incomodam no meu coração. O que eu tenho no meu coração contra uma pessoa e outra pessoa? Fez coisa errada para mim? Fez. Mas eu não posso continuar no erro. Eu preciso me libertar disso. Portanto, ajoelhados, queremos agora
confessar os nossos pecados. Confesso a Deus